que o homem agora vocês entendem por que nós estudamos primeiro a essência do ser, porque agora já fica mais fácil para você compreender quando eu digo sobre isso. Então, abre a sua, achou já Efésios capítulo 4, verso 22. 22 não, vamos ler já antes, no 17. Quem pode ler para mim, 17? Pode continuar, meu. Do entendimento prático pela beleza do mais havendo perdido todo o sentimento, entregaram a com e desde que toda a natureza. Vós não aprendeste assim, e a pretendo não foste como está agradável. Agora, presta atenção. Pode ir, minha irmã. Mentira. Tanto ao trato passado, mas por homem, se corrompe pelas os noveis do Espírito vosso. Amém. Posso ler aqui na minha versão, verso 22? Presta atenção. Que quanto ao trato do passado, despojai-vos da maneira de viver do velho homem. Então, o que ele está dizendo? Vocês agora receberam a Cristo como Senhor Salvador da sua existência. Vocês são uma nova criatura. No entanto, vocês ainda precisam deixar para trás a maneira de viver do velho homem. Por quê? Se corrompe, porque o velho homem, a maneira de viver do velho homem, se corrompe segundo o desejo das paixões ardentes do engano. O que nós temos que fazer então? Verso 23, e vos renoveis na transformação espiritual da vossa mente. A minha versão está mente. E vos renoveis na transformação espiritual da vossa mente. Então, o que eu quero dizer isso? Porque nós estamos falando de temperamentos. Amém ou não amém? E que nós temos que compreender os nossos temperamentos para agirmos, para nos comportarmos conforme a maneira de viver do novo homem. Por quê? Para nós aprendermos a viver como o novo homem, temos que nos despojar do velho homem e nos transformar a nossa mente de maneira espiritual. Olha só que interessante, ele está dizendo que a nossa mente é espiritual. Que ela pode ser transformada de maneira espiritual. A mente, preste atenção. A mente humana, que é responsável junto com a alma, tá vendo? Desejos, sentimentos e razão. A mente está entre a alma e o espírito. Amém ou não amém? Amém. Comunhão, volição, intuição. Então, nós temos que deixar que o Espírito Santo, que está aqui em nós, lembra que eu falei que o nosso Espírito é dividido em dois? E o Espírito Santo preenche aquilo que faltava, lembra? Nós temos que deixar que o Espírito, aqui é o Espírito Santo, tá bem? O Espírito Santo é o azul.
Aqui é o espírito humano, o preto. Lembra que eu falei isso? Que o espírito humano, ele é incompleto em si mesmo. E ele só se torna completo quando o Espírito Santo se conecta a ele. Aqui é o espírito humano, tá bem? Olha lá, agora ele é um espírito completo, porque aqui é o espírito humano. Agora ele é um espírito completo porque o Espírito Santo o completou. E o que nós temos que fazer? Temos que permitir que a nossa mente seja consumida de maneira espiritual. Mediante o agir do Espírito Santo. Só que eu só faço isso quando eu tenho temor a Deus. Foi o que Jesus decidiu fazer. Abra comigo, marque aí, deixa marcado Efésios aí no capítulo 4 e corre lá em Isaías. Agora você começa a entender por que é importante a gente estudar essas coisas. Vamos achar o Isaías aí, avisa. 11. Eu vou sempre escrever isso aqui. Sempre. Até você decorar. Todos acharam Isaías? Capítulo 11, verso 1. Aqui a gente sabe que ele está falando de Jesus, amém? E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo brotará em suas raízes, e repousará sobre ele, preste atenção. Agora ele vai falar aqui, agora você vai entender aqueles 7 castiçais lá que tem no Apocalipse, que são 7 espíritos. E repousará sobre ele. Isso aqui é uma porção profética para Cristo. Ele está dizendo, olha só, sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo brotará de suas raízes, e repousará sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Jesus. Repousará sobre ele. Olha lá, vamos lá. Repousará sobre ele o Espírito, preste atenção, o Espírito de Jeová, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, e o Espírito de repousará sobre quem? Sobre Cristo, sobre Jesus, o homem. Repousará sobre ele os 7 Espíritos de Deus. Repousarão sobre ele. Isso tudo aqui, para você compreender. Uma coisa lá na frente. Olha que interessante, verso 3. Então, deleitar-se-á no temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor Jeová. E olha aqui, e não julgará
segundo a vista dos seus olhos, ou seja, não julgará segundo não vai julgar segundo aquilo que vê, não vai julgar segundo aquilo que ouve, não vai ser, não vai agir prontamente sem pensar, não vai agir segundo a vista dos seus olhos, e nem decidirá, olha só, segundo o ouvir dos seus. Ah, me tratou mal, então já falou as ideias para mim, vai ouvir agora tudo que eu tenho que falar. Ah, não me tratou do jeito que eu queria, então agora eu vou. Não, 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 não. Agora, ora, verso 4: senão que julgará com justiça o pobre, e arguirá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o homem ímpio. Aqui já estava falando do anticristo. E a justiça será o cinto que cingirá os seus lombos, a verdade cingirá a altura dos seus rins, enfim, ele vai falar aqui várias características de Cristo. Mas o que eu queria te mostrar é isso, que Jesus, presta atenção, ele decidiu deleitar-se, ou seja, ele escolheu o espírito de temor para que pudesse então tomar a decisão correta todas as vezes que fosse necessário. Está conseguindo compreender? Por quê? Por quê? Se tiver muito fundo, vocês me avisam. Que aí a gente volta para o raso. Olha só. Por que ele escolhe o espírito de temor? Para poder entregar a sua vontade, o seu temperamento ao Espírito Santo, para que o seu comportamento seja o comportamento adequado. Nós lemos no verso 3. Mas por que ele entregou o espírito dele ao espírito de temor, para que tivesse a sua mente blindada, pronta e apta para decidir as melhores decisões? Porque é na mente... É na mente, é na nossa mente que a batalha espiritual acontece. E, olha só, volta em Efésios agora. É por isso que Paulo está usando Cristo como modelo para escrever esse texto para nós. Por isso que ele diz lá, olha só, verso 21, verso 20 de Efésios, já chegou em Efésios capítulo 4? Mas vós não aprendestes desta maneira com Cristo. Ou seja, ele pegou isso aqui tudo e agora ele vai falar assim, olha só, com Cristo é assim, com ele foi assim, se é que o tendes ouvido e fostes neles ensinados, conforme a verdade que está em Jesus. Aí ele vai falar, renoveis da transformação espiritual da vossa mente, no verso 23. Porque a mente é fundamental. E para ter a renovação da mente, para que a sua mente seja renovada espiritualmente, você precisa se entregar as suas vontades ao espírito de temor. Então olha aqui para mim, pessoas que agem compulsivamente, pessoas que agem de maneira inesperada e sempre agem mal, não temem, não tiveram a sua mente ainda transformada pelo Espírito, como está aqui no verso 23. Por quê? Porque ainda não entregaram a sua vontade para o Espírito de temor. E o Espírito, nós vamos falar sobre cada um deles aqui já já. E o Espírito de temor é quem vai então passar a trabalhar na tua vida, na tua mente, transformá-la. Porque é na tua mente que acontecem as batalhas espirituais. Está conseguindo compreender? É na sua mente, é aqui na mente que acontece a batalha espiritual.
É na tua mente. Por quê? Você é quem decide. Você é quem decide. Muitas vezes, o seu inimigo é o teu corpo. Amém ou não amém? Muitas vezes é o teu corpo. Você sabe que precisa ler a Bíblia, mas está cansado e quer ficar deitado no sofá. Você sabe que precisa ler a Bíblia, mas não quer levantar. Você sabe que precisa orar, mas não quer levantar cedo porque está cansado. Não quer levantar de madrugada porque está com sono. Muitas vezes é o seu corpo que peleja contra a sua mente. Muitas vezes é o seu corpo que vai pelejar contra a sua mente. Mas nem sempre. Nem sempre. Por quê? Satanás também fala no seu ouvido e sopra coisas no seu... Satanás não, porque ele está muito mais ocupado assim, você é pouca coisa para ele, mas eu digo assim, os demônios vão soprar e vão influenciar coisas que vão ficar na tua mente, pensamentos. A gente peca em pensamento. Ele implanta pensamento. Ele implanta muitas coisas. Cobiça. Amargura. Ira. Tudo isso fica onde? Na sua mente. O homem é feito de 6 instintos primordiais. Eu nunca falei sobre isso, mas já falei sobre isso quando a gente falou sobre Gênesis, tem algum tempo atrás. Os 6 instintos que o homem tem. Vou colocar aqui só para nível de... Um dia a gente fala sobre isso. Aquisição. Primeiro instinto humano. Aquisição. Segundo, comunhão. Terceiro, alimentação. Quarto, autoproteção. Cinco, reprodução. E o sexto é domínio. O que é a concupiscência da carne? A concupiscência da carne é quando um desses instintos está descompensado. Por exemplo, quando que você cai em cobiça? Quando o seu instinto de aquisição, porque nós nascemos para, olha aqui, nós nascemos para ter as coisas, nós nascemos para conseguir as coisas, para conquistar as coisas. Isso é natural do ser humano. Então, quando o seu instinto de aquisição domina sobre você, então você agora cobiça. Por quê? A cobiça é o instinto de aquisição desequilibrado. Ele domina sobre você. Você não consegue, quando você é um comprador compulsivo, não consegue ir no shopping sem comprar nada. O seu instinto de aquisição está descontrolado. E se você vive debaixo disso, você vive debaixo de uma concupiscência. Por quê? Você não tem domínio sobre isso. Quando você não tem comunhão, quando você é uma pessoa antissocial, que não se relaciona,
que não conversa com ninguém, que não gosta de ninguém. Então esse instinto de... Você já percebeu que nós seres humanos somos nós, entre outros muitos seres que a gente vê por aí, mas que eles parece que nasceram para estar sempre juntos, em bandos, em comunidades, em equipes. Nós também. O ser humano, você vê que ele nasceu para estar sempre junto, para estar sempre vivendo, dividindo coisas ali, compartilhando. Olha para o mundo que a gente vive. Você já viu o tamanho do planeta? Vamos diminuir. Você já viu o tamanho de Portugal? Portugal é enorme. Quanta área verde aí, vazia, tem por aí? Por que você não vai morar lá? Pega lá um pedacinho de terra, lá no meio da Serra da Estrela, lá no meio do nada. E fica lá sozinho. Não, a gente tem necessidade de vir todo mundo e ficar todo mundo conglomerado no mesmo lugar. E isso não é de hoje, isso foi desde sempre. Por quê? Porque nós temos um instinto de comunhão. Alimentação. Ou o contrário. Como chama? Tem uma doença que as pessoas... Anorexia. É um instinto de alimentação humano desequilibrado. Domina sobre a pessoa. É uma concupiscência. Autoproteção. Nós sempre nos protegemos. Você não quer sofrer um acidente, você não quer morrer, autoproteção, né? Agora, pessoas que sofrem, por exemplo, de síndrome do pânico, tá com o instinto de autoproteção desequilibrado. O instinto de reprodução é a mesma coisa. Nós nascemos para nos reproduzirmos, multiplicar, encher a terra. É assim, né? Só que hoje em dia, o que Satanás colocou na mente da sociedade? Ah, você mulher, para que ter filho com 20, 25, 30, 35, 40? Não. Você tem que ser uma mulher empoderada, você tem que fazer isso, vai pensar na tua carreira, na tua vida profissional, naquilo. Não vai ser mãe, não. Para com essa história de ser mãe. Isso é maligno. Porque isso fere o instinto de reprodução. A mulher nasceu, entre tantas outras coisas, para ser mãe. Só que Satanás não. Satanás está... E o domínio. Então, nós nascemos para dominar. Quando você não domina, quando você é dominado por algo, o seu instinto de domínio, vou colocar aqui fraqueza. Por isso que você vai ver na Bíblia muitas vezes, ela falando que você não entende, agora você vai entender, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Já parou para pensar nisso? Como assim um tímido não vai herdar o reino dos céus? Porque eu sou tímido. Não, ele quer dizer os tímidos, nesse sentido, pessoas que não têm um instinto de domínio, pessoas que não são donas de si mesmas, pessoas que não são donas do seu lar, da sua posição no seu lar, na sua casa, pessoas que não são sal da terra, filhos de Deus, são pessoas que não têm domínio sobre a sua vida. Tá bem? Então, vamos voltar aqui. Só quis te dar um exemplo aqui, porque senão eu falo sobre isso daqui e isso aqui fica muito perdido na sua mente e aí você não entende direito. É mais ou menos isso daqui. Eu já tinha falado sobre isso lá no passado, assim, bem rapidamente. Então, o homem tem esses 6 instintos, amém ou não amém? Qualquer desequilíbrio aqui é concupiscência. Esse desequilíbrio pode vir pelo teu corpo, por exemplo, a gula é o teu corpo. Ou pode ser pela mente. E pela mente pode ser ação maligna. Porque eu disse aqui batalha espiritual, mas você acha que quando eu falo que é batalha espiritual, então só pode ser coisa do diabo. Não.
Por quê? Preste atenção. Se você peca, preste atenção. Preste atenção. No corpo, um instinto humano, quem decide é você. Mas você decide como? Tá conseguindo compreender? Vocês só querem comer. É um desequilíbrio. Tá conseguindo compreender? Então, é na mente que a gente vai decidir se a palavra que está sendo lançada vai frutificar ou não. Por quê? A palavra de Deus frutifica... A gente falou sobre isso aqui no comecinho, não foi? Ela frutifica primeiro na mente. Mas ela entra por onde? Então, nós estamos falando de comportamento, nós precisamos conscientemente entregar a nossa vontade para que então ele possa trabalhar na nossa... Pastor, como que tem gente que frequenta a igreja há 40 anos, 50 anos e é a mesma pessoa? Por quê? Ou ela não entregou ao espírito de temor, ou a semente que é lançada, o que acontece com a semente? Que é a palavra de Deus. Lembra do semeador que saiu a semear? O que acontece com a semente? Ou foi espinhada a abelha também. Não. Ela está na igreja. Como que uma pessoa que está na igreja há 40 anos e a outra está na mesma igreja há 40 anos, uma cresce e a outra não, espiritualmente dizendo? Por quê? O diabo roubou. O diabo rouba. Lembra que eu falei sobre isso? A semente, quando é lançada, ela cai em terra batida. Ela cai em terra batida. E o diabo vai lá e rouba. Lembra? Jesus explicou a parábola. Abre lá, Lucas. Isso aqui é importante que você compreenda. A gente acha que o Satanás não tem acesso à nossa mente, aos nossos pensamentos. Te ensinaram isso. Aí você ora de boca fechada porque é para ele não ouvir. Foi assim que te ensinaram. Mateus capítulo 13, perdão. Eu sempre confundo essa parábola. Todos acharam Mateus capítulo 13? Ele vai explicar a parábola lá no verso 11, a partir do verso 11. Deixa eu ver aqui onde está o texto. Ele vai falar, então nele... Não. É a partir do verso 20, ele vai explicar. Verso 19. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, olha aqui, presta atenção. Ele vai explicar a parábola no verso 18. Entendei vós, pois, a parábola do semeador. Ele vai explicar agora a parábola do semeador.
todo aquele que ouve a palavra do reino, preste atenção, todo aquele que ouve, todo, seja crente, seja não crente, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, você entende ou não entende aonde? Porque a mente que é responsável pela... Então, tudo aquilo que é razão... Se você pregar a palavra para um cão, ele não vai entender nada. Por quê? Porque ele não tem isso. Agora, qualquer pessoa que tenha isso, você pode explicar para ela a palavra. Vem o maligno, olha, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esta é a que foi semeada à beira do caminho. Então, a palavra de Deus, ela é semeada no corpo. Nós falamos sobre isso, fiz até um desenho, por onde que ela entra, lembra? Ela entra, passa pelo coração, está no corpo, amém? A divisão entre o corpo e a alma é o coração. Então ela passa pelo coração e vai na mente, para você entendê-la. Se você não entende, o que acontece? Ela estava na tua mente, ela estava lá. Da tua mente ela ia para o teu espírito. Só que você não a entendeu. Por que você não a entendeu? Porque você não permitiu, não se entregou ao espírito de temor, a ponto dele transformar a tua mente. Nós lemos o texto de Efésios capítulo 4, versículo 23, para que você compreendesse a mensagem, porque a mensagem é espiritual. Eu estou falando aqui português, estou falando aqui, estou usando vocabulário, estou fazendo aqui desenho. Você está ouvindo, está vendo, isso está entrando. Só que a mensagem, ela é espiritual. Você pode achar que é palavra em português. Você pode achar que são só desenhos. Você pode pensar que são só palavras. Mas não, o que está sendo liberado, o que está sendo plantado, o que está sendo semeado na tua vida é espiritual. O problema é que as pessoas não entregaram a sua vontade ao espírito de temor para que ele toque e transforme a tua mente a ponto de que você entenda qualquer mensagem que seja lançada. Por que no início da tua caminhada cristã, tudo que saía do altar, toda palavra que era lançada, você recebia aquilo e aquilo tocava a tua vida e transformava a tua vida? Porque você ainda estava no início da tua caminhada, você estava totalmente dependente de Deus, seja por qual questão que seja, por dúvida, por luta, por tristeza. Eu não sei qual foi o caminho que te levou para o Senhor, mas naqueles momentos, naquele instante, naquele período da tua vida, você estava totalmente entregue ao Senhor. Então, tudo aquilo que era lançado, você era terra fértil. Só que com o passar do tempo, as pessoas param de entregar as suas vontades, os seus desejos, o seu pensamento ao espírito de temor, deixam de temer a Deus, e aí então não vem aqui no culto, mas só ouve palavras, só ouve português, só vê desenhos e não recebe nada na mente. Está conseguindo compreender? É assim que acontece. É assim que acontece. Pessoas que estão na igreja às vezes há muitos anos, mas que já não vivem mais. Não estamos falando de temperamentos, que são comportamentos humanos que são consequências de temperamentos. Ou seja, são pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas que vem aqui no culto, o pastor Vitor prega, a mensagem é lançada, o diabo vai lá e leva embora. Ou seja, ela ouviu um discurso, ouviu um sermão, palavras humanas, só que a mensagem, que era espiritual, foi roubada. Aonde? Na mente. E se é roubada da mente, não pode trabalhar no espírito. Logo, o caráter dela
não vai ser mudado. Então ela continua da mesma forma. Se há 10 anos ela é fofoqueira, há 10 anos ela é fofoqueira. Se há 10 anos que ele é mentiroso, ele continua sendo mentiroso. Mas minha mãe está na igreja. Mas frequenta a igreja. Está conseguindo pegar? É por quê? Porque já não tem mais temor. Já não tem mais temor. Já é tão dono de si. Já é tão preparado a ponto de que não precisa mais temer a Deus. Já quase que ao contrário. Eu já não preciso de Deus. Deus é que precisa de mim. Eu não preciso estar lá na aula. Não preciso estar lá, eu já sei tudo, já estou aqui na igreja há 40 anos, não tenho nada para aprender com o pastor Eric. Mas não é eu que vou te ensinar nada, é a palavra que vai vir do céu que vai entrar dentro de você. Eu só vou falar aqui umas coisas que não tem nada a ver. Você conseguiu ver? Eu só vou falar português, só vou fazer uns desenhos, vou falar alguma coisa aqui. Mas o que vai sair, na verdade, se você tiver temor a Deus, vai trabalhar na tua mente. E vai trabalhar no teu espírito e vai mudar o teu caráter. E aí você vai ter, mesmo com o temperamento todo esquisito, nas decisões exatas, você vai ter o comportamento correto. Porque o Espírito Santo vai trabalhar no seu temperamento. É o Espírito Santo que vai fazer. Por quê? Se você é um sanguíneo, quando uma pessoa, você vai agir como sanguíneo, mas não deveria, é o Espírito Santo quem vai fazer o contraponto. Por quê? Porque você tem... É assim que Jesus fazia. Ele soube. E aí Isaías escreveu sobre isso, que nós lemos o texto aqui agora. Dos 7 espíritos, ele preferiu o espírito de temor. Por quê? Porque ele sabia que precisava do espírito de temor para poder tomar as decisões corretas. Não segundo aquilo que ouvia, não segundo aquilo que via, não segundo aquilo que... Não, segundo aquilo que o Espírito quisesse que era que ser feito. Amém ou não amém? Amém. A gente acha que quando ele diz lá no Getsemane, afasta de mim esse cálice, mas acima de... A gente acha que foi a primeira vez que ele entregou a vontade dele para o Pai, mas já não era a primeira vez. Ele já entregou a vontade para o Pai antes, quando ele recebeu o Espírito em forma corpórea, quando o Espírito Santo repousou sobre ele, lá no batismo, em João capítulo 1, ele já optou pelo Espírito de temor. E aí ali ele já colocou a vontade do Pai sobre todas as coisas. A vontade do Espírito sobre todas as coisas. Por quê? Porque Jesus estava refém, poderia estar refém. Ele poderia cair aqui, 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 ele poderia cair aqui. Ele poderia cair aqui. Satanás foi lá, você lembra? Mateus capítulo 4, tentou ele, levou ele para o deserto. Então, o que ele faz? Pô, pera lá, pela minha vontade não pode ser. Se for por mim, eu vou cair como nós. Como nós caímos aqui, uns são desequilibrados aqui, outros são desequilibrados aqui, outros são aqui, aqui e aqui. Jesus também podia, só que ele não deveria. Então, o que ele faz? Ele entrega a sua vontade ao espírito de temor para que não fosse ele que tomasse as decisões durante a vida, durante o ministério. Porque ele sabia que ia ser entregue, porque ele sabia que ia ter um Judas, porque ele sabia que ia ter lá os filhos a mãe que foi lá pedir para os filhos, vão sentar à sua direita, à sua esquerda. Ele sabia que ia ter lá o Mateus, ele sabia que ia ter o Pedro, ele sabia que ia encontrar isso tudo. Então, se ele fosse tomar decisão, se ele fosse se comportar conforme, a probabilidade dele tomar uma decisão errada era grande. Então, o que ele faz? Entrega a sua vontade ao espírito de temor, para que a alma dele a mente dele seja trabalhada. E aí então ele possa vencer as batalhas espirituais na mente dele. Para então não pecar. Para então tomar as decisões corretas. Está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Deixa eu abrir aqui Efésios capítulo 4, só para a gente terminar essa parte.
Para você compreender que você tem que entregar a sua vontade nas mãos do espírito de temor. Para que a sua mente seja transformada. É aqui, a sua mente, a nossa mente cristã, ela precisa ser transformada. Precisa ser transformada. E uma mente transformada, aí ela pode viver de uma outra forma. Em qual sentido? Ela pode até se aproximar disso aqui, que ela não vai ser corrompida. Ela consegue viver aqui com os instintos equilibrados. Ela consegue se comportar de maneira equilibrada. Só que isso não é uma escada que você chega, isso não é uma escada que você começa aqui embaixo e alcança e depois acaba. Não. Isso é uma escada que você alcança e aí depois você desce, e depois você alcança de novo, você desce, depois você alcança de novo. Você vai se moldando. Por isso que a gente nunca pode deixar de ter o Espírito Santo como temente a Ele, como dono das nossas vontades. Não podemos deixar de ouvir a palavra, não deixamos de se envolver com a palavra. Não podemos nunca. Por quê? Porque vamos estar sempre sendo renovados. Por quê? Porque somos sujos. Então você tem a sua mente renovada, transformada. Só que aí você vai lá fora no mundo. Aí ela é suja, contaminada. Aí você liga o rádio e ouve um monte de música de bobagem. E aí você conversa com alguém e te fala um monte de bobagem. E aí no seu trabalho você é contaminado. Nós somos contaminados diariamente. Só que então nós temos que depois vir nos entregar ao Senhor novamente, ouvir a palavra novamente, sermos transformados novamente, para que possamos, aí o ciclo começa de novo. E isso tem que ser todos os dias. Porque senão daqui 40 anos você vai estar igual àquela que eu falei. Vai estar lá sem temor, por quê? Porque um dia porque você achou que essa escada ela era assim, chegou aqui e acabou, agora vai ser sempre assim. Esse é o grande erro. Isso é o grande erro e é o que Satanás quer que você seja. Um religioso. E a nossa trajetória cristã não é baseada em religiosidade. É baseada em comunhão com Deus. Acertos e erros. Quedas e levanta. Cai, levanta. Vai lá fora é contaminado. Vem aqui é limpo. E aí vai para lá e é contaminado de novo, e vem para cá, se limpa, e assim até terminar. Porque senão, daqui a pouco, vamos imaginar, pai, eu sou crente há 60 anos, então já estou aqui já no nível angelical. Não. Nossa mente é contaminada lá fora, a nossa vida é contaminada lá fora. A gente conhece uma pessoa, gosta dessa pessoa, mas essa pessoa está nos contaminando com as coisas do mundo e a gente muitas vezes nem percebe. A gente nem percebe. Por quê? Porque aquela pessoa a gente gosta dela, porque aquela pessoa é legal, porque aquela pessoa, né, a gente se sente bem próximo dela, só que aquela pessoa está te contaminando e você não está nem percebendo. Então você precisa vir aqui, se renovar, pedir para Deus que o Espírito Santo renove a tua mente para que você volte a estaca zero. Ou ao contrário, que é o ideal. Nós íamos lá fora, só que, irmã, uma pessoa, presta atenção, que é contaminada lá fora a ponto de descer, nunca, jamais que ela vai conseguir contaminar alguém no bom sentido, influenciar alguém no bom sentido. Por quê? Porque ela está tão suscetível. É por isso que muitas vezes aí surge aquela coisa dos usos e costumes da igreja. Não só da igreja, no judaísmo também. Por exemplo, há muito tempo atrás, como que funcionava a igreja evangélica? A igreja evangélica não tinha televisão na casa do crente. O crente não podia ter televisão. Por quê? Para você não assistir as coisas do mundo, não se contaminar com as coisas do mundo. Nossa, que radical. Vou e volto. Tem crente que não pode ter telemóvel. Por quê? Porque não consegue se afastar da pornografia.
Então é melhor fazer o quê? Continuar com o telemóvel e ser um crente moderno enfiado na pornografia ou pegar esse telemóvel e jogar fora? É por isso que surgiu a questão do álcool com o crente. Por que, o crente não bebe? Nada, zero. Por quê? Porque tem alguns, não são todos, mas tem alguns que se entregam para o álcool. Crente. Por que tem usos e costumes da mulher que usa o véu, que usa o vestido até o tornozelo, que anda coberta? Por quê? Porque eu sei que tem mulheres que, se você deixar, daqui a pouco ela está andando aí igual mulher de funk. Precisa ser 8 ou 80? Claro que não. Só que assim surgem-se usos e costumes. Como é no caso do judaísmo, por exemplo, eu já falei sobre isso. O judeu não pode comer, o que está escrito no Levítico, que o judeu não pode comer carne, qualquer uma, carne com queijo de cabra, com leite de cabra. Então, um judeu não pode comer um guisado de leite de cabra com carne. Leite de cabra. Isso são questões alimentares que Deus instituiu lá, por questões geográficas, por questões de animais impuros, por questões culturais, por questões que envolviam outras civilizações, enfim. Aí cada regra é por conta de uma coisa. Mas só dando um exemplo. Leite de cabra com carne, não pode. Só que o que acontece? Você vai num restaurante judaico, se tem carne, não tem nada derivado de leite nenhum. E se tem nada, leite nenhum. É o zelo. Ou seja, vai que tem um leite lá que de repente ele acha que é de vaca, mas que de repente não é de vaca, de repente é de cabra, e aí ele mistura o leite de cabra achando que é leite de vaca com a carne e peca contra Deus. Então o que ele faz? Bom, para evitar, se tem carne, não tem leite nenhum. Se tem leite, não tem carne nenhuma. Eles chamam de zelo. Eles chamam de zelo. Nós podemos chamar de exagero. Eles chamam de zelo. Porque eles não querem pecar contra Deus, nem sem querer. Mas nós não. Às vezes, não vamos ser exagerados, não vamos ser modernos. E pecamos. Da igreja. A missa comeu. Sim. Eu sou desse tempo. Eu, quando eu era pequeno, eu lembro que minha mãe ia à Assembleia de Deus, eram homens de um lado, mulheres do outro. Na igreja. Então, se fosse aqui, por exemplo, aqui de um lado só mulheres, do outro lado só homens. Está conseguindo pegar? É o zelo. Mas isso foi se perdendo. Mas não precisa tanto e tal. E aí o que tem de crente aí pecando? É disso que a gente está falando. Hoje eu sou filho de Deus. Eu prefiro sentar de um lado na igreja, colocar um véu na cabeça, colocar um vestido até o joelho, uma touca até o pescoço, do que pecar contra Deus, mesmo sem querer. Temor. Gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é assim que tem que ser. Vocês estão conseguindo compreender? Mas, temor. As pessoas, hoje, a cada dia mais, elas têm perdido o temor. Então, e quando você perde o temor, o Espírito Santo, mesmo estando dentro de você, não vai transformar a tua mente. E você vai tomar uma decisão baseada em quê? Na tua vontade. E por algum acaso tem alguém aqui que está doidinho para que você faça aquilo que ele quer. Pastor, mas eu acho que não é assim. Já está agindo na cara. Discordo. Já está. Porque é assim que a palavra de Deus ensina.
Ah, mas isso é muito difícil. Sabe o que os discípulos disseram para Jesus quando Jesus foi falar sobre as leis do casamento? Ah, Senhor, mas se for assim, então convém nem casar. Por quê? Porque não é fácil. Ah, Senhor, dura essa palavra. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Então, às vezes a gente só quer a parte boa da palavra, a parte boa do evangelho, a parte que nos agrada. Só que, geralmente, a palavra de Deus, você até tem a parte boa, a parte que te agrada, mas para isso é necessário toda essa outra parte. Hoje as pessoas querem o evangelho do amor, Deus é amor, Deus é... Olha só, presta atenção. Não só amor nenhum. Nós enfrentamos no dia a dia conflitos, mas temos essa visão preciosa, o amor. Nós enfrentamos situações difíceis e precisamos é mesmo realmente ter nos ajudar a enfrentar essas situações. Falando sobre isso que a irmã disse, olha só como Deus está no negócio. Presta atenção. Verso 24, você está no Efésios aí? Olha o que eu vou te dizer. Eu não. Olha o que Deus vai te dizer que está escrito na palavra. Verso 24. Então no verso 23 ele vai dizer: vos renoveis na transformação espiritual da vossa mente. Então a nossa mente tem que ser transformada, renovada, de maneira espiritual. Verso 24. E revesti-vos do novo homem, que foi criado segundo Deus, na verdadeira justiça e na santidade. Olha aqui, verso 25. Portanto, abandonai a mentira, e cada um falai a verdade para o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós temos que exercitar a verdade. E a gente exercita a verdade como? Falando a verdade para o próximo. Por quê? Porque tem gente que gosta da verdade e tem gente que gosta da mentira. Como assim, pastor? É o que o texto aqui está dizendo. Tem gente que só gosta de ouvir sobre si mentiras. De pessoas falsas que vêm aqui e falam para você mentiras. Falam que você é isso, que você é aquilo. Nossa, como você está bonita hoje. Só que na verdade o que ela está dizendo é mentira. Porque ela não gosta de você. Porque ela não quer te ver feliz. Só que como aquilo te agrada, então você só gosta de ouvir mentiras. Que você pode fazer o que você quer, que você pode se embriagar ali, chapar o coco, tomar todas aí, que isso não é pecado. Tem gente que gosta de ouvir isso. Tem gente que gosta de ouvir o sermão que não toca nada, que não acusa nada, que não aponta nada, e que ela sai daqui, nossa, que palavra maravilhosa hoje. Olha que... Não! Você tem que sair daqui destruído. Você tem que... Pera lá. Você tem que sair daqui destruído no bom sentido que você tem que ouvir tantas verdades sobre você... Você tem que sair daqui em frangalhos, dizendo, meu Deus, quem eu sou? Me muda. Me transforma. Muda minha mente. Quando você começa a vir para a igreja e só ouve coisas gostosas sobre você, você está ouvindo mentiras. Porque você não é isso. Você passou a semana toda lá fora no mundo, se embriagando com as coisas do mundo, se embriagando com as coisas de Satanás, se embriagando com tudo que ele tem, e chega aqui e sai daqui feliz? Tem alguma coisa esquisita. Ou você está bem próximo de se tornar ali a quarta pessoa da divindade, e que eu acho pouco provável, ou a mensagem que foi pregada
só falou mentiras para você. Presta atenção. E essas pessoas, quando elas ouvem as verdades sobre elas tendem a agir como se estivesse ouvindo mentiras. Como assim? Você vem aqui para o culto, o pregador que vem fala um monte de verdade sobre você. Aí você, ao invés de sair daqui e falar, Senhor, obrigado por essa palavra, eu vou mudar, eu vou me transformar. Não, você ainda taca o pau no pregador, fica nervoso, fica irritado, eu não concordo, eu discordo, eu não quero saber, não tem nada a ver com isso. Olha esse pregador, quem já se viu, vir aqui e falar esse tipo de coisa, nem fechar o olho para orar, ele fecha. Sabe? Ou seja, as pessoas quando ouvem as verdades, esbravejam e ficam enraivecidas. Ele vai continuar falando sobre isso. Preste atenção. Verso 26. Ou seja, quando falarem verdade sobre vocês, vocês ficam bravos. Ele vai falar, olha lá, irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que é a ira? A ira é como se fosse um concreto. Sabe o concreto? Betão? Mole. Quando ele vem no caminhão assim girando? Isso. A ira é aquela massa ali fresquinha. Que ela é colocada dentro do teu coração. Quando você dorme irado, no dia seguinte, ela está seca. Aí depois, para resolver o problema, é terrível. É igual a gente quando vai pintar a casa, não é assim? Você vai pintar a casa, quando a tinta fresca cai no móvel, você já corre para limpar. Porque depois, se você deixar secar, não sai. A ira é assim. Quando você dorme irado, no dia seguinte aquilo virou pedra. O que tem acontecido com as pessoas quando elas vão na igreja há 40 anos? Elas vêm aqui, ouvem um monte de verdades. Saem daqui iradas, zangadas, porque o pregador não falou para mim, deve ter falado para mim, ele deve ter falado isso para mim, ele não vai com a minha cara, eu sabia que ele não gostava de mim, olha só, ele veio falar isso aqui, vai para casa irada, dorme irada, no dia seguinte tem uma pedra no coração, no outro domingo é a mesma coisa, no outro domingo é a mesma coisa, no outro domingo é a mesma coisa, 40 anos de domingos assim, imagina quanta pedra essa pessoa não tem no coração. Tá conseguindo pegar? E essa pedra, a ira, olha aqui, a ira é a argamassa fresca. Quando vira pedra, se torna amargura. Por isso, quando você estiver irado, fala logo o que tem que falar. Chama logo para conversar, desabafa o que tem que dizer, pede perdão se tiver que pedir, resolve essa história. Senão depois a sua ira vai se transformar em amargura. Amém? E quando alguém falar bem de você, você dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Não tem jeito. A palavra de Deus ela tem que vir e tem que te confrontar. Não tem jeito. Porque se você vir para cá para a igreja e sair daqui todo alegre... Olha aqui. Quem tem que sair alegre daqui é Deus. Porque Ele veio aqui e recebeu o louvor, e recebeu a adoração, e recebeu o seu culto. Porque a gente vem aqui para entregar o nosso culto a Deus. A gente não vem aqui para ouvir uma palavra. Eu vou lá ouvir uma palavra. Não, a gente tinha que vir aqui morrendo de medo da palavra. Porque a palavra vai vir aqui e vai nos confrontar. Vai apontar o dedo para nós. Tem um pastor meu que me disse assim uma vez. Eu gostei muito do que ele me disse. A gente foi numa pregação, eu acho, tem muitos anos já, foi um dos meus primeiros pastores. Ele disse assim uma vez, pastor Flávio. Ele disse assim, quanto mais a gente se aproxima de Deus, de verdade, quando a gente se aproxima mesmo, mais vergonha a gente tem de nós. Quanto mais perto a gente está de Deus, mais feio é para nós aquilo que nós somos.
Por quê? Deus é luz, e quando a gente chega perto dele, a luz dele expõe todas as nossas falhas. A luz dele expõe todos os nossos defeitos. A luz dele expõe todas as nossas fraquezas. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que enxergar em nós as nossas falhas. Não saímos daqui como, eu sou a coisa mais importante para Jesus, como já pregaram aí os pregadores que fica sentadinho na cadeira, no escurinho. Você é a coisa mais importante de Jesus. Não, você é um pecador, falho, cheio de coisas, que olha, Ele te amou, porque Ele te escolheu, Ele decidiu se entregar, Ele decidiu se revelar, Ele decidiu te salvar porque Ele te ama, mas você não presta. E Ele decidiu morrer e te salvar por aquilo que Ele é, não por aquilo que você é. Né? A ponto da Bíblia Sagrada dizer que a nossa justiça são como trapos. Ou seja, aquilo que nós fazemos, que nós achamos que é justo, para Deus é trapo de imundícia, ou seja, é porcaria. Para você ver o tamanho que... Olha só, o quão pequeno nós somos. Amém ou não amém? Então nós estamos aqui tentando entender que é preciso temer a Deus a ponto de entregar a Ele as nossas vontades, os nossos desejos, tudo aquilo que nós temos, para que o Espírito Santo, o Espírito de temor, renove a nossa mente, a ponto de sermos transformados no nosso espírito e tomarmos as decisões corretas. Por quê? Por que vamos tomar as decisões corretas? Porque Ele vai trabalhar no nosso temperamento. Amém? É mais ou menos isso a introdução de hoje. Bom, nós falamos sobre o livro de Provérbios. Amém ou não amém? Tá tranquilo aqui? Podia até fazer um desenho disso aqui, né? Ficou bem legal. Tudo isso para a gente entender que o nosso comportamento, nós vamos começar a agir equilibradamente. É preciso que nós nos entreguemos para Deus. Porque nós temos um temperamento determinado, pré-definido, que a gente aprendeu sobre isso. E que vai dizer muito, vai falar muito sobre o comportamento que a gente vai ter. E aí a gente acha, não, como o comportamento que eu vou ter diz respeito a mim, não diz respeito a você. Diz respeito ao quanto você teme a Deus, a ponto dele poder agir na tua mente e te ajudar a você agir de maneira equilibrada. Ou seja, nunca diz respeito a nós. Vocês já perceberam? Todas as coisas, tudo que a gente tem falado aqui, sempre gira em torno disso. De nós nos entregarmos e Deus nos capacitar, nos entregar as ferramentas para que a gente, olha, uma açãozinha bem pequenininha, depois de uma coisa enorme que Ele já fez. Ou seja, tudo depende dEle. É por isso que as pessoas lá fora do mundo só tomam decisões incorretas. Está conseguindo compreender? Por quê? Porque são por elas. Como elas são tão pequenininhas, como nós seres humanos somos tão pequenos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas justiças, tudo é tão pequeno. Se não tiver Deus fazendo coisas grandes por trás, aquilo que a gente vai fazer é trapo de imundícia. Aquilo que a gente vai fazer não significa nada. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha. Olha aqui, a Priscila estava conversando comigo ontem, acho que foi ontem. Sobre lá no trabalho, eu estava conversando com um rapaz lá, com um colaborador lá, um funcionário, enfim, e contou um pouco da história dele e tal, etc e tal. E eu falei para ele assim, mas eu fiz uma analogia, depois trouxe para as coisas do mundo. O que eu quero dizer com você é o seguinte: uma pessoa que não tem Cristo, presta atenção, uma pessoa que não tem Jesus,
Qualquer coisa que essa pessoa faça, se você acha que é certo, foi sem querer que ela fez. Vou falar de novo. Uma pessoa que não tem Jesus, uma pessoa que não tem Cristo, ela pode tomar decisões acertadas. Só que quando ela toma decisões acertadas, é sem querer. Por quê? Preste atenção, faça comigo. Como que pode uma pessoa que não tem Jesus, que não tem o Espírito Santo na mente, auxiliando ela para equilibrar o teu temperamento e tomar atitudes acertadas, como que ela pode fazer isso tudo sozinha? Ela não vai fazer sozinha. Ela fez, por algum acaso ela acertou. Por algum acaso. Não sei se eu estou sendo claro. Amém, amém. Amém? Então olha aqui, não tem como. Ela toma decisões acertadas, não tem problema, pode ir, irmã, a Priscila conserta ali pra gente. Ela toma decisões baseadas no seu temperamento, que vai dizer muito sobre aquilo. Por algum acaso ela acerta. Só que, na maioria das vezes, se a questão do temperamento inverter a ordem, ela vai tomar decisões erradas. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem vai equilibrar as decisões. Eu não quero ser sectário aqui. Eu não quero ser sectário aqui no sentido de, não, mas são só os cristãos então que tomam as decisões acertadas. Também não é isso. Só que pense comigo, entre um cristão que vive mesmo a palavra de Deus, que vive o Evangelho, não esses pseudos que a gente conhece, e um não cristão, qual que é a probabilidade de um acertar? A que tem o Espírito Santo de Deus ou a que não tem? É claro, gente, espera lá. Vamos falar de, sei lá, mentira. Quem é que tem mais probabilidade de agir com comportamento de mentira? Um não cristão ou um cristão? Tanto é que eles ainda falam, mas é só uma mentirinha. Mas uma mentira por amor pode. Né? Tem até o dia da mentira, em que você pode mentir à vontade. O dia das mentiras. Você está conseguindo compreender, gente, o que eu estou querendo dizer? Assim. Mas no geral, se calhar desconfiamos um pouco pelas leis daquela idade, né? Sim. Com aquela educação. O que eu quero dizer é o seguinte, que entre um cristão e um não cristão, eu vou sempre pelo cristão. Eu vou sempre pelo cristão, porque a probabilidade do cristão é maior. Tem o Espírito Santo de Deus ali. De repente não tem temor hoje, mas de repente tem amanhã. Estão conseguindo compreender? Então, os comportamentos das pessoas, das duas uma, ou que nem por exemplo, ou elas acertam, por quê? Isso é o que eu quero dizer. Ou os não cristãos, ou eles vão acertar, porque aqui calhou do comportamento dela por uma situação X ser assim, porque esse é o temperamento dela. Ou ela acertou sem querer. Por quê? Se essa pessoa tem esse temperamento, certo? E a decisão que ela tem que tomar é desse. Vocês acham que ela vai conseguir se equilibrar sozinha? Por quê? Quem é que equilibra? Ela pode sair daqui e se equilibrar aqui sozinha, só se for sem querer. Ou se for por algum benefício próprio. Por exemplo, a gente costuma ver nos filmes, nas novelas, coisa e tal, né? O homem. Aquele homem que trai a esposa, que tem outras mulheres, né? Não tem isso, que dorme fora. Quando que ele age bonzinho?
Fiel. Quando ele sabe que está com... Quando ele faz alguma coisa errada e precisa, não é? Então, ou seja, ele age por interesse próprio, não é comportamental. É por isso que eu estou falando. Eu não gosto de ser sectarista. Sectarista em qual sentido? Não, são só os crentes que prestam. Eu não gosto de ser assim, porque também tem muito crente que não vale o chão que pisa. Mas assim, a probabilidade de um cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus acertar, independente do seu temperamento, é muito grande. Por quê? Porque o Espírito Santo vai trabalhar nela. E é nisso que a gente tem que se focar, é nisso que a gente está se focando aqui nessas últimas 3 aulas. Por quê? Tem coisas em que, a Aline, tem coisas que para você é muito fácil, tem coisas que para você é difícil. Então você tem que se focar e se entregar a Deus, entregar para o Espírito Santo, para o Espírito de temor, para que quando você for precisar tomar determinadas atitudes que para você é difícil, ele haja na sua vida e você consiga. Por exemplo, para um fleumático, para um melancólico, de repente vir aqui e trazer um versículo é muito difícil. Fica com vergonha, não consegue falar, a voz não sai, a boca fica seca, não sabe se põe a mão no bolso, se põe a mão para trás. É assim, né? Esquece tudo, dá branco na cabeça, olha aqui as palavras embaralha tudo, não é? Por quê? Porque faz parte. Isso não significa que você é ruim. Significa que você precisa pedir para que o Espírito Santo te equilibre e te dê características de outro temperamento para que você consiga avançar. E a gente não faz isso, a gente vai e faz. Para todas as coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, a nossa rotina, é preciso que haja isso. E para vir aqui, trazer um versículo, uma palavra, fazer uma oração, a gente vence. Agora, quando a pessoa lá fora age mal conosco, nos trata mal, fala uma mentira, aí é complicado. Lá fora o pastor não está aqui, não tem nenhum crente me vendo, né? Eu vou aqui agora, olha, o velho homem vai voltar, a velha mulher vai renascer e eu vou falar aquilo tudo que tem que falar, né? E vai agir mal. Às vezes parece que o melhor seria sermos mais antissociais. Porque estão bombardeados diariamente coisas outros e portanto nós aqui estamos a falar uma linguagem, mas durante, por exemplo, 1 hora ou 2 estamos a falar esta linguagem. Depois vamos para o mundo e a linguagem é mentira, injustiça. Exato. Todas estas palavras que há pouco estávamos não é nada disso. Não é essa a realidade, né? Não é essa a realidade. E isso é... E então, como é que é no trabalho da irmã? Pior que isso é estar num local de trabalho, basicamente, e saem palavras regionais para os status que estão a desempenhar, não é? Pronto, uma pessoa fica assim. Eu já tenho dito a muitas. Menos. Não se diz asneiras. Pois já sei que não se pode dizer asneiras. Tu não deixas. Não sou eu que não deixo. A palavra de Deus diz, não dizes as palavras fortes. Mas os mais altos profissionalmente, mulheres, falam para os outros abaixo com palavras fortes. Não faz sentido, não entra na minha cabeça. É por isso que Jesus disse. Agora parece que Eu fui no supermercado, né, mais de 20 anos, e depois lá a parte de trás os da oficina bebessem beijo, Martim. E então o dono da oficina, quando entrava ao portão, dizia assim, para dentro. eu também. Nunca me disseram. Eu ouvi dizer, ele não dizia nada. É por isso que Jesus vai dizer assim, Pai, não peço-vos que tires do mundo, mas livres do mal. Tanto que se dissessem alguma, mesmo mulheres, dizessem, ó Fátima, desculpa. Sim. Então, essa é a grande questão.
Nós fomos lançados para lá como cordeiros lançados no meio dos lobos. É assim que nós... É isso mesmo. Para que eles possam ver que o cordeiro é mais forte que o lobo. Que nós somos abençoados. É por isso que eu falo, nós crentes, nós temos que ser abençoados, temos que ser prósperos, temos que ser dignos de eles olharem para nós e falarem, meu, o que é? Olha, eu nem vou muito com a tua cara, mas olha o que é? Olha, eu olho para você e tem alguma coisa diferente em você. Aí é a hora da ousadia. É a hora da ousadia. É a hora de você, eu sou assim porque eu sou filho de Deus, porque eu sou temente a Deus, porque Deus é o meu Pai. E olha, vou te dizer, né, pode ser o teu também. Está conseguindo compreender? É isso mesmo, porque assim, se nós fôssemos iguais a eles, qual que é? Que diferença faz? Eles iam falar pra gente, olha, pra que eu preciso aceitar esse seu Jesus aí, se eu vou ser igual a você, você já é igual a mim? O que vai mudar na minha vida? Então, é por isso que somos luz, é por isso que somos sal, porque somos diferentes. Somos diferentes, não somos melhores, somos diferentes. Temos o brilho do Espírito Santo em nós, temos o brilho de Cristo em nós, e por isso que não podemos nos contaminar com ele. Você estava falando de contaminação, gente. Eu troquei de empresa, vocês sabem, né? Então eu trabalhava aqui, eu ficava aqui, tinha minha sala, tinha os meus funcionários, eu dava as minhas ordens, eles faziam as coisas, tá tudo certo, eu ficava ali, tinha uma sala, tinha um computador, tinha tudo para mim. Agora mudou, agora eu tenho que estar nas obras, então eu preciso estar lá, nas obras eu também tenho a minha sala, também tenho minhas coisas, só que eu tenho que estar nas obras, então na empresa que eu trabalho, eles têm o costume de ir todos juntos. Então, nós vamos todos juntos para a obra. E vai eu, mais um outro engenheiro, e às vezes mais uma engenheira conosco. Por algum acaso são brasileiros também. E vai uma outra engenheira às vezes também, que é portuguesa, enfim. Vamos todos os 4, às vezes. Ah, põe uma música aí! Que música que você acha que eles colocam? Deve ser brasileiro. O que é pior. O que é pior, não sei se é bom ou ruim. Enfim, eu estou ali. Ou então ou então rock and roll. Então, Eric, você não gosta dessa? Não, gosto. Ah, mas vou tirar então. Não, pode deixar. Até uma... É isso que eu estou dizendo. Mas eu sou como eles. Em qual sentido? A gente conversa normal, falamos sobre coisas normais. Vocês estão conseguindo compreender? Mas eu não me contamino. Eu poderia estar lá, essa música é muito boa, hein? Olha só. Não. Mas aí eu me contaminaria e aí eu não seria o sal. Quando eles precisarem de sal, eu tenho que estar ali. Você está onde você está para que quando as suas colegas senhoras precisarem, você está lá. Só que elas não vão precisar sempre. Elas não vão precisar sempre. Não é sempre. Pelo contrário, é quase nunca. Mas na única oportunidade que elas precisarem de você, você tem que dar uma palavra. Agora, se você for como elas, quando elas precisarem de alguém, elas vão procurar a bruxa da esquina. Porque você, filha de Deus, é igual a elas. Ouve as mesmas músicas, se veste igual, dança igual, fala igual. É por isso que a gente não pode falar igual. É por isso que a gente não pode dançar igual. É por isso que a gente não pode se vestir igual. É por isso que a gente tem que ser diferente. Porque quando ela precisar do diferente, ela vai precisar. Eu vou lá falar com aquela crente que não fala palavrão, que não ouve música do mundo, que não se veste como uma pessoa do mundo. Eu vou lá falar com ela porque eu já procurei em todas as pessoas iguais a mim e não encontraram a minha resposta. Deve estar com ela. E aí na hora que ela for te procurar, você vai ter Jesus para dar para ela. É por isso que nós temos que ser diferentes. E na terça-feira. A Maria. Ela ficou admirada por causa da minha idade, não tinha visto. E eu disse, sabe do que é que eu sou, doutora? Da minha maneira
Olha aqui, na outra empresa que eu trabalhava. Lembra que eu falei para você que o pessoal me chamava de conselheiro espiritual? Ah, sim. Eles sabiam que eu era pastor e tal. Por quê? Eu me vestia diferente, eu falava diferente, eu me portava diferente. Eles sabiam, a gente teve um convívio, né? Então sabiam que eu era diferente. Só que todas as vezes que a coisa apertava para eles, aonde é que eles iam bater? Um lá brigou com o pai, não sei o quê, não sei, eu odeio o pai quase matou o pai na briga, não sei o quê. Onde que ele foi bater? Para ouvir conselho do diferentão. Vocês estão conseguindo compreender? Nós somos ovelhas, eles são lobos. Olha aqui. E sem emoção. Vamos lá, sem emoção, para a gente finalizar. Não são todos que são filhos de Deus. Só aqueles que receberam a Cristo. Então, aqueles que não receberam a Cristo, enquanto não o receberem, são lobos. Amém? Amém. Só tem dois tipos de pessoas no mundo: filhos de Deus e não filhos de Deus. O filho de Deus, você trata como? Como uma prospecção. Ou você o trata como prospecção, ou seja, eu vou trazê-lo para o reino, ou ele é lobo. Porque a probabilidade que ele tem de te contaminar pode ser maior do que de você de trazê-lo. Foi por isso que eu te disse aquela hora. Uma pessoa que se contamina com alguém do mundo e desce, não tem forças para trazê-la para cá. Então, é por isso que eu estou dizendo, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Quando a gente faz negócio com pessoas que não são de Jesus, quando a gente se relaciona com pessoas que não são de Jesus, quando a gente vive com pessoas que não são de Jesus, a gente tem que tomar cuidado. Porque se você não for prospectá-la e trazê-la para cá, então faça só o mínimo necessário. Faça só o mínimo necessário. Vai ser amiga da bruxa? De compartilhar segredos? Ou você traz ela para cá logo, ou então, ó, amém, glória a Deus, bom dia, boa tarde. Estão conseguindo compreender o que eu quero dizer? Não estou dizendo que nós somos melhores que ninguém e não estou dizendo que não quero ser sectarista. Estou só dizendo a realidade para você. O mundo é assim. Para finalizar. Na fundo é dizermos quem somos. Exatamente. Eu sou de Jesus. Ah, você não ouve essa música? Não ouço. E assim como nós temos que respeitar o outro, Exatamente. Você não ouve essa música? Não ouço. Ah, mas você não mente? Não minto. Ah, mas você não bebe? Não bebo. Ah, mas você não faz isso? Não faço. Vai por mim. Quando ele precisar de alguém, é você que ele vai procurar. Quando ele estiver realmente precisando de Jesus, ele vai procurar você. Porque você, a palavra é essa, irmã, identidade. Antigamente, eu já falei sobre isso. Antigamente, não sei como que era aqui, mas no Brasil era assim. O cara andava de calça rasgada, andava todo malandro, cigarro na boca. Era assim que ele andava. Ele tinha uma identidade. Todo mundo olhava, sabia quem era o Zé Pequeno. Ele era o Zé Pequeno. Cadê o Zé Pequeno? Olha lá o Zé Pequeno. O Zé Pequeno era assim, andava de chinelo, calça rasgada, aquela ginga do malandro, tomava uma cervejinha e tal, enganava todo mundo, não tinha mulher, né? Ou então a mulher dele estava em casa e ele estava dormindo com as outras, né? Esse era o Zé Pequeno. O que aconteceu com o Zé Pequeno? O Zé Pequeno um dia estava lá, numa vida difícil, perdeu alguma coisa, tomou um tiro, não sei o quê, passou na frente da igreja e entrou na igreja. Converteu naquele dia, aceitou a Cristo. No dia seguinte, já não era mais Zé Pequeno. No dia seguinte, ele já estava bem vestido, com terno, no Brasil, estou falando do Brasil, 40 graus ele de terno.